Você já parou para pensar como os bilionários administram suas fortunas? Como alguém com 500 mil reais, 5 milhões ou até 10 milhões já enfrenta desafios para controlar o patrimônio? Agora imagina lidar com 50 bilhões, 100 bilhões ou até 300 bilhões de dólares. Não existe planilha que aguente, não existe conta bancária comum e definitivamente não existe improviso. Bilionários não administram dinheiro, eles administram sistemas financeiros complexos e estruturados com verdadeiras empresas. Então nós vamos ver como eles blindam seus bens, como investem, como expandem riqueza e como protegem tudo para as próximas gerações. Vamos analisar a estratégia de nomes como Elon Musk, Warren Buffett e também um exemplo brasileiro extremamente conhecido como Jorge Paulo Lemann. O foco não é o dinheiro parado, é o sistema que multiplica esse dinheiro continuamente, sem depender do trabalho individual deles. Para entender isso, precisamos conhecer 3 pilares que sustentam qualquer grande fortuna moderna. Estrutura número 1, holding. A primeira camada é composta por uma empresa-mãe, chamada de holding. Holdings são empresas criadas para possuir outras empresas. Sim, exatamente. Imagine uma árvore. As empresas operacionais, como por exemplo fábricas, lojas, startups, são as folhas e os galhos. A holding é o tronco que conecta tudo isso. Bilionários costumam usar holding para 3 objetivos principais. O primeiro deles, provavelmente o mais importante, em vez de receber dividendos ou lucros diretamente, tudo passa pela holding, que paga menos impostos. Exatamente, o primeiro objetivo é pagar menos impostos. Afinal, todos nós não queremos que nossa riqueza, nosso suor, sejam simplesmente dados pelo governo. Então, bilionários usam estruturas legais para isso, muito bem elaboradas por profissionais muito competentes em que confiam para que seja elaborada uma estrutura em que o bilionário pague menos impostos. Segundo objetivo para a criação de uma holding, proteção patrimonial. Se uma empresa operacional quebra ou enfrenta um processo, os bens da holding não são afetados. Facilidade de sucessão. Em vez de deixar 30 empresas para cada herdeiro, o bilionário deixa apenas uma coisa, as cotas da holding. E isso é passado ao longo da vida do bilionário, sem que ele precise morrer para que seus bens sejam deixados e sem que hajam conflitos duradouros entre as famílias, pois tudo já está muito bem estabelecido, né? Então, esses bilionários, eles pensam na sucessão, afinal, eles querem deixar um legado. Outra estrutura usada por bilionários, porém, no Brasil não existe um marco legal para essa estrutura, mas nos Estados Unidos é bem comum, é chamado de trust. São chamadas de trusts. Nos Estados Unidos, Europa e alguns países asiáticos, bilionários usam trusts, fundações privadas e empresas offshore para proteger o patrimônio. Uma trust nada mais é do que uma entidade legal que assume o controle de bens e os administra em nome dos beneficiários, ou seja, eles administram através de procurações, contratos. Então, são estruturas legais muito bem definidas e muitos bilionários, como por exemplo o Elon Musk, usa essa estrutura para administrar seu patrimônio, né? Afinal, administrar quase 500 bilhões de dólares não é uma tarefa fácil, então ele tem que diversificar suas estruturas. Mas para que serve um trust? Isso serve para blindagem patrimonial contra disputas judiciais, redução de impostos internacionais, transferências seguras de riqueza entre gerações, proteção de privacidade. Ou seja, basicamente ela tem a mesma função de uma holding, só que ela é definida de forma diferente, suas cláusulas são diferentes, são estruturas geralmente mais simples, com cláusulas contratuais, não uma empresa em si administrando patrimônio. E o terceiro pilar são os famosos family offices, traduzido para o português significa escritório da família. O terceiro pilar é o mais importante, é o mais usado. Um family office é como uma empresa inteira dedicada exclusivamente a administrar o patrimônio da família bilionária. Dentro dele existem equipes de analistas de investimentos, gestores de carteira internacional, especialistas em imóveis, advogados tributários, profissionais de segurança e até filantropos. Eles cuidam absolutamente de tudo e basicamente todo bilionário tem um family office. Eles cuidam de investimentos, imóveis globais, aviação privada, criptomoeda, filantropia, entre outros, e até
o planejamento da imagem pública. Os bilionários não gerenciam o dinheiro, eles gerenciam equipes que gerenciam o dinheiro. Agora vamos entender como os bilionários investem de verdade. Agora que você já sabe como eles se organizam, vamos para a parte que todo mundo quer saber: como os bilionários investem. Eles seguem 3 estratégias fundamentais. Número 1. Diversificação global de verdade. Bilionários não concentram riqueza em um só país. Eles têm imóveis, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, participação em empresas de tecnologia, renda fixa internacional, fundo soberano, empresas privadas, startups, energia e até fundos imobiliários globais. Enquanto a classe média investe localmente, bilionários investem onde o dinheiro está multiplicando. Participação acionária em grandes empresas. Bilionários raramente dependem de salários. Eles dependem de equity, ou seja, participação acionária. Eles preferem ter 10% de uma empresa de 100 bilhões do que 100% de uma empresa de 10 milhões. O equity se multiplica no longo prazo de forma exponencial. Terceiro ponto, apostar em inovação. A maioria dos patrimônios modernos veio de tecnologia, energia, biotecnologia, inteligência artificial e infraestrutura global. É por isso que para eles arriscar faz parte do jogo. Elon Musk é um exemplo claro de um bilionário com patrimônio em expansão constante. Musk tem liquidez pessoal, grande parte da sua fortuna está em ações da Tesla, SpaceX e X. Ele reinveste absolutamente tudo, cada centavo que ganha ele coloca de volta nos seus próprios negócios. Ele não usa trusts tradicionais, não opera com diversificação clássica e até vendeu suas mansões para redirecionar recursos para suas empresas. É um estilo agressivo, arriscado e altamente empreendedor. Do outro lado temos Warren Buffett, que representa um método clássico, disciplinado e totalmente avesso ao risco extremo. Buffett costumava usar estruturas tradicionais de holdings, controla a Berkshire Hathaway como uma empresa demasiadamente sólida, investe no longo prazo, diversifica, não se expõe demais em startups, usa pouquíssima dívida pessoal. É o bilionário que enriqueceu devagar e se mantém bilionário com constância. Por muitos, considerado o maior investidor de todos os tempos. No Brasil, o maior exemplo de estrutura profissional é o Jorge Paulo Lemann, fundador da 3G Capital. Ele usa holdings internacionais, controla participações gigantes como a Bembev e Kraft Heinz, investe via fundos e private equity. Utiliza family offices e mantém estruturas em diversos países. É o exemplo perfeito de bilionário que transformou estrutura patrimonial em uma máquina de multiplicar riqueza. Agora você entende, bilionários não administram dinheiro, eles administram uma arquitetura financeira inteira. Eles constroem holding, organizam tudo com family office, investem globalmente, controlam empresas e constroem sistemas capazes de sobreviver por gerações. A verdadeira lição aqui é simples, não importa se você tem 1.000, 10 mil ou 100 mil reais. Quanto mais cedo você começar a pensar como gestor e não como alguém que ganha dinheiro, mais cedo sua vida financeira começa a se transformar. Esse é o MPest Economy, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima.